Boa noite. Pois nesta hora, antes de começarmos aqui com esta reflexão do tema de hoje, da melancolia no Evangelho, não quero deixar de agradecer a Jesus, o nosso Mestre e o nosso Guia, a todos os benfeitores da vida maior aqui presentes, aos nossos queridos anjos da guarda, porque neste momento de página de abertura, de oração, de prece, eles já nos trazem para nós tantas orientações sublimes para esta reflexão sobre melancolia. Um agradecimento e um bem-aja a todos por continuarem aqui a olhar por nós, por nos envolverem carinhosamente e que possam estar connosco sempre ao longo desta exposição, abrindo o nosso coração e a nossa mente, predispondo-nos assim à compreensão suave, mas ao mesmo tempo alegre e conscienciosa sobre a melancolia. E este tema do Evangelho é decorrente de vários temas que têm vindo a ser tratados aqui ao longo deste mês, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A melancolia faz parte do item 25. Então, para começarmos, nada melhor do que vermos o significado de melancolia. E eu fui procurá-lo no dicionário de língua portuguesa da Porto Editora, no dicionário online. Então diz lá que melancolia é uma tristeza profunda, o seu significado, e duradoura. É um desgosto, um abatimento. Na medicina é uma afecção mental caracterizada por uma depressão, mais ou menos acentuada, um sentimento de incapacidade, um desgosto da existência e, às vezes, por ideias delirantes de autoacusação e de indignidade, etc. Já aqui, quando foi anunciada esta exposição, o Dr. Lutênio teve a oportunidade de dizer que, à época de Allan Kardec, não existia o termo depressão, não era utilizado. Era utilizado melancolia, ou seja, tristeza, melancolia. Já à época de Jesus, muitos foram aqueles que, melancólicos e tristes, procuraram Jesus para que Jesus os consolasse, os aliviasse da dor íntima que traziam. Inclusivamente, alguns dos seus discípulos, que mais tarde foram seus discípulos, foram convidados por Jesus. Quando Jesus os encontrou, eles estavam em momentos de abatimento, de tristeza. Hoje, digamos que a melancolia entrou na depressão e, em termos de doenças do foro psicológico e psiquiátrico, está incluído na depressão. Mas é certo que nem sempre a melancolia conduz à depressão. E nós muitas vezes, ou provavelmente muitos de nós, já ouvimos alguém dizer: eu não sou feliz, a felicidade não é para mim. Ou até nós mesmos já pensamos, ou até nós mesmos em algum momento já verbalizamos. E exatamente porque isso, já à época de Kardec, era sentido, os espíritos analisam a melancolia num item que não é um item triste, mas é um item incentivador. É um item que nos proporciona as orientações para que nós compreendamos que é possível ultrapassá-la. E o espírito François-Nicolas Madeleine diz-nos no item 20, não no item da melancolia, no item 20, dá este exemplo: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. E ele diz mais ainda: nem a riqueza, nem o poder, nem sequer o status social, nem sequer a juventude são condições essenciais à felicidade. Nós podemos ter tudo isso e não sentirmos que não somos felizes. Aliás, se formos olhar para as classes mais privilegiadas, elas muitas vezes amarguram a sua vida, dizem que não são felizes. E isso está descrito no item 20 e nós provavelmente conhecemos muitas pessoas assim. Então, Espírito François Nicolas diz-nos que isso, meus caros filhos,
prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima de Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. E se pensarmos que Jesus, há mais de 2000 anos, já nos disse que o meu reino não é deste mundo, e se o reino a que Jesus se referia era o patamar mais próximo da perfeição de Deus, era um reino com certeza de amor, era um reino de felicidade, de paz e de harmonia. Então, se Jesus diz que o meu reino não é deste mundo, obviamente que essa felicidade como nós almejamos ter e um dia todos iremos ter, não é deste mundo. Um mundo que é de provas e expiações, um mundo onde ainda predomina o egoísmo e o orgulho. Mas por que sentimos tristeza? Seria utópico vir aqui trazer, enumerar imensas causas de porque é que eu sinto tristeza, porque é que todos nós sentimos tristeza, o mundo inteiro. Mas o que é certo é que no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no item 25, relativo à melancolia, o Espírito François de Geneve faz essa pergunta, mas dá também a resposta. Mas a pergunta é para todos nós. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Será que nós já paramos para pensar sobre isto? Ele diz-nos: é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, ou seja, se consome, jungido ao corpo, ou seja, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento. A lassidão é a falta de energia, é o tédio, é o cansaço, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. No fundo, a tristeza e a melancolia, a tristeza inerente à melancolia, não deixa de ser uma saudade. É uma nostalgia. E como qualquer alergia, como as nevralgias, é uma dor. Sempre que nós utilizamos a alergia, refere-se a uma dor. Então, é uma dor que muitas vezes nós sentimos, mas não conseguimos traduzir. É sentida no nosso coração e nós não conseguimos, não é palpável, nós não conseguimos tocar. No fundo, esta melancolia é como se fosse uma inadaptação. A melancolia religa assim o mundo inteiro que nós deixamos para trás noutras existências. E é interessante porque quando estava a fazer este estudo, lembrei-me daqui de algumas exposições que foram feitas sobre um livro, Caminho da Luz, de Emmanuel. E já na altura, Emmanuel nos diz que os hindus, que eram exilados de Capela, portanto tinham vindo encarnar aqui na Terra, porque já não tinham condições para estarem num planeta tão evoluído, sentiam melancolia, sentiam saudade. Ele não aplica a palavra melancolia, saudade, porque eles sentiam algo inerente dentro deles daquilo que eles tinham deixado. E no fundo, a que se refere aqui o Espírito François de Geneve é que muitas vezes esta tristeza e esta melancolia é de tudo aquilo que nós deixamos para trás de outras existências e que gostávamos e que temos aquela saudade, aquela nostalgia dos lugares onde estivemos e que amamos, das pessoas que hoje, espíritos, não estão connosco nesta encarnação, mas que nós muito amamos, tal e qual como os hindus sentiam. Daí foi uma limitação para eles até para a sua evolução aqui na Terra, porque achavam que tudo estava desajustado a ele e tinham essa vaga lembrança de onde tinham estado, dos seus amores. É muito interessante isto. No fundo, esta tristeza e esta nostalgia também é uma saudade de Deus que todos nós sentimos. É a saudade daquilo que nós aspiramos à felicidade, como dizia a página de abertura e a oração.
que só conseguimos quando nos aproximamos de Deus. É também uma saudade da pátria espiritual. Porque se hoje estamos aqui é um ponto minúsculo no nosso percurso como espíritos imortais. Eu lembro-me que uma vez o companheiro Marcelo fez assim uma linha e disse: nós hoje estamos aqui. Mas isto numa linha assim é só um ponto. Então a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então essa nostalgia também é a saudade que nós muitas vezes temos da pátria espiritual. Então, como estamos, no fundo, cingidos ao corpo, tudo se reflete esse sentimento, nessa falta de energia. Parece que o mundo não foi feito para nós. Mas ainda nos diz o Evangelho: crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Porque é necessário fortalecer a vontade para resistir a essas impressões, a essas sensações de tristeza, de apatia, de abatimento, de falta de energia, de melancolia, que depois, se deixarmos avançar, pode chegar a um estado de depressão. Então o Evangelho diz: resisti com energia, com a vontade. São inatas no espírito de todos os homens a aspiração para uma vida melhor, mas não a busqueis neste mundo. Então, para todos nós procuramos uma vida melhor. Só que a vida melhor não está neste mundo. Nós não podemos procurá-la aqui na Terra. Se queremos um mundo melhor, então façamos do nosso mundo um mundo melhor. Na família, no trabalho, na rua, com os vizinhos e dentro de nós. Porque se nós não melhorarmos e não tornarmos o nosso mundo íntimo melhor, mais alegre, mais compreensivo com a vida, compreensivo de porque é que estamos aqui, a aceitar com mais serenidade, nós também tudo o que fizermos à nossa volta vai continuar a criar-nos um profundo vazio. E diz-nos agora Joana de Ângeles, que tem uma série de livros, uma série psicológica, e tem um livro, ela trata muito estas questões psicológicas, que diz: entrega-te a Deus. Já aí o título do livro vem tudo a ver com a nossa exposição. Mas neste livro são vários os capítulos e tem vários deles sobre tristeza, melancolia. E ela diz-nos: convidado o ser humano para as conquistas externas, quase todas as suas aspirações cingem-se ao ter, ao adquirir e ao aparecer. É que muitas vezes procuramos a felicidade exatamente no ter, no adquirir e no aparecer. E nós somos seres espirituais. Então, e é interessante porque nós já educamos muitas vezes as nossas crianças para direcionarem a sua vida ao ter. Eu quero ter aquilo, eu quero ter outra coisa, eu quero ter um tablet, um telemóvel, adquirir tudo. E a essência espiritual fica de parte. Dedicamos 12 horas por dia a tudo o que é material, de conquista, é válido. Mas não dedicamos ao nosso lado espiritual, à nossa ligação com Deus. E é nesse momento que ocorre o fenómeno da melancolia. Em razão do vazio que as conquistas externas, que nós vemos a toda a hora, os apelos a toda a hora, para ter, até para o parecer, do poder, da vaidade, de eu agora sou mais porque faço isto, mais do que o outro, proporcionam ao ser interior, que não se sente preenchido de objetivos reais daquilo que nós vimos fazer nesta existência. Será que o que nós vimos fazer nesta existência se cinge a ter um bom carro, a pagar impostos, a subir constantemente no trabalho? Será que é só isto que nós vimos aqui fazer? Sendo conduzido à meditação profunda, de cujo abismo poderá sair renovado e feliz. Então, a melancolia conduz-nos à meditação profunda e cabe-nos a nós, nessa meditação profunda, sair renovado e feliz. Para isso é necessário ter coragem.
para nessa meditação profunda olhar para dentro de nós, fazer silêncio nessa hora de melancolia e tristeza, silenciar e perguntar: quem sou eu? O que faço aqui? Será que eu tenho contribuído para a minha felicidade íntima? Conhecer-me um pouco, para que eu possa redirecionar valores. E diz-nos ainda Joana de Ângeles: a tristeza faz parte do cardápio da saúde. Então, quando nós vamos ao médico, ele passa-nos um cardápio da saúde. O meu disse-me que eu tenho que caminhar. Ainda não comecei. Mas o meu mandou-me caminhar. Beber água, 1,5 litro a 2 litros. Fazer uma alimentação saudável. Dormir X horas, que vai variar, mas há aquelas. Então a tristeza não é um mal. Ai, mas porque eu estou triste. Quem de nós não tem momentos de tristeza? Se algum espírita vier dizer que nunca teve tristeza na vida, é um engodo. Porque todo espírita tem momentos de tristeza. E isso não é um mal. Isso traz saúde à nossa alma. Agora há que ter atenção. Proporcionando momentos de melancolia, de reflexão. Não é passar pela tristeza. Eu não quero ter tristeza, então eu vou para o shopping e visto-me toda. Eu só estou a mascarar a minha tristeza. Ela vai vir outra vez. Ah, porque eu fiz aquela viagem, aliviou. Ah, pois aliviou. Mas ela vai aparecer outra vez. De falta de interesse por valores que em determinado momento eram portadores de significação e a perderam. Então a tristeza serve para nós refletirmos: será que os valores que têm conduzido a minha vida têm significação profunda para eu me sentir feliz num mundo que eu sei que a felicidade não é aquilo que eu um dia vou ter nos reinos mais angelicais, mas eu posso sentir felicidade e paz em alguns momentos e até em muitos momentos. Mas será que o rumo, as escolhas, os meus valores estão a proporcionar isso? Esse fenómeno, porém, que é natural em a natureza humana, que o experimenta com certa periodicidade, e eu pus a negrito, fui eu, não se deve prolongar, a fim de não se transformar na dolorosa patologia. Temos que ter atenção. Há quem goste de se alimentar na tristeza. Ah, porque eu estou triste. Ah, porque eu hoje já não vou fazer nada. Não vou conviver com os amigos, com a família, vou deixar estar-me aqui quieto. Vou-me deitar. E vão alimentando atitudes que prolonga a tristeza e que a tristeza passa à melancolia e que de melancolia pode passar a uma patologia, a uma depressão, e de uma depressão pode passar a uma depressão grave. E quantas vezes não se origina suicídios? Diz-nos ainda Joana de Ângeles que o mergulho na depressão, no entanto, não tem como finalidade essencial vivenciar-se apenas a dor. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer a nossa felicidade, só que nós temos que conquistá-la. Se hoje estamos a vivenciar algumas coisas menos boas, vicissitudes, provas, então podemos dizer: obrigada, Senhor, porque eu hoje, se me as deste, é porque eu estou preparada para resgatar erros e para crescer um pouco. Portanto, não é só a dor, o sofrimento, mas proporcionar-lhe o encontro do ser com ele mesmo. Pode haver muitas ajudas e nós vamos ver algumas orientações que Joana de Ângeles nos traz. Mas se eu não me conhecer a mim mesmo, já dizia Santo Agostinho, se eu não conseguir enfrentar-me, olhar ao espelho, e não é para me culpabilizar, não é para ficar preso a um passado culposo. Passado é peça de museu. Não é para estar agarrado a nós. Ok, eu errei. Estou triste. Ok, detetei onde é que está. Detetei o rumo que não devia seguir. Sigo em frente. Já sei o que tenho que corrigir. Passado é passado. Só serve para nós refletirmos daquilo que nós devemos
melhorar. Então é encontro connosco mesmo, porque afinal, onde está o reino de Deus? Em nós. Então a felicidade está também em nós. Ao longo, nós vamos ouvindo muitas coisas e muitas palestras que vamos fazendo, e é muito difícil encontrar um palestrante que fale dele. Normalmente vivências, mas é engraçado que ouvi uma vez Haroldo Dutra Dias a dar uma experiência dele. Pertencia a uma reunião mediúnica e no final da reunião mediúnica a médium vem ter com ele e diz-lhe: Haroldo, eu tenho uma mensagem dos espíritos para vocês, pediram para dar um recado, mas eu não sei se devo dar. E o Haroldo, para quem já ouviu, ele é muito despachado e tal, e disse assim: olha, esse já não é problema seu, você dá, o problema é dos espíritos e meu. Pronto, então eu vou dar. A mensagem era: todo sofrimento tem hora para acabar. Haroldo disse que nessa altura estava a vivenciar grandes sofrimentos. Todo o sofrimento tem hora para acabar. Nós às vezes queremos é que ele acabe agora já. Mas será que nós conquistamos nesta ou nas outras existências aquilo que era necessário para que ele acabasse tão rápido, ou temos que fazer esforço como todos aqui que já tiveram filhos, têm filhos e netos que mandam à escola e eles têm que se esforçar? Então, Haroldo entendeu que era necessário paciência, calma, serenidade e a resignação. Mas Joana de Ângeles diz-nos que, lamentavelmente, o enfermo entrega-se à lamúria, à queixa, ao autoabandono, passando a cultivar a autocompaixão. Eu sou um coitado, um infeliz. Coitadinho de mim porque estou a sofrer isto e aquilo, porque me sinto assim, porque não consigo, porque estou tolhido de forças. E há revolta em relação aos demais que têm conta de saudáveis, considerando-os imerecidamente privilegiados. E tantas vezes dizemos: mas porque aquele tem uma família feliz e eu não tenho? E eu, por acaso, quem sou eu para fazer uma consideração sobre a família dos outros, do que se passa, se são felizes, se não são felizes? O que é que exteriormente me diz que leva a indicar o que vai na alma daquelas pessoas? E nós achamos-nos os infelizes, os coitadinhos. Só que o que nós temos agora, diz-nos o abençoado Espiritismo, como dizia a mensagem, que nos traz luzes de esclarecimento, de iluminação, nós já nos esclareceu sobre a reencarnação, a pluralidade das existências e a lei de causa e efeito. Então nós já tivemos outras existências, outras vidas. Construímos coisas boas, com certeza, mas construímos outras que precisamos agora de corrigir. Porque nós não podemos malbaratar a nossa consciência. E tudo está na nossa consciência. E quando Allan Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, na questão 621, onde estão as leis de Deus? Na consciência, ponto. Ele não diz ponto e vírgula, não diz dois pontos. Diz na consciência, ponto. Então, perante a consciência, nós temos que vir aqui. Abraçar quem não conseguimos abraçar outrora. Aprender a ter esta ou aquela virtude. Essa é a consciência. É isso que nos faz vir com um determinado programa. A princípio, diz-nos Joana de Ângeles, apresenta-se em forma de tristeza pertinaz, a melancolia, que se faz acompanhar por um séquito, ou seja, por um cortejo de ferrenhos adversários da paz, que são quem? Podem ser os nossos desafetos, inimigos que nós construímos no passado. Podem ser aqueles que dizem: ok, sondei, está triste. Mas eu também não tive uma vida nada fácil. Também aqui não estou triste. Vamos lá ver se com jeitinho. E nos vão influenciando. Nós aqui fazemos o convite à oração pela paz. Todas as quartas-feiras, hoje não fizemos porque não tínhamos o dia positivo. É à segunda-feira, das 9h30 às 30. E fazemos porque a oração em conjunto é muito, mesmo que estejamos em cada lado,
tem uma dimensão muito maior que permite aos benfeitores virem operar, ou seja, virem nos auxiliar neste processo que estamos a vivenciar para termos um ambiente mais pacificador. Mas quantos nós temos que cultivar a paz em nós? Porque que adianta pedir pela paz que envolvam os governantes? Porque é que nós nessa oração não começamos a pedir, primeiro, Senhor, ajuda-me a encontrar a paz em mim. A que nos momentos de prova e de testemunho, a tristeza não me faça sucumbir. Senhor, ajuda-me para que a paz possa envolver as famílias que estão à minha volta. A minha família. A paz não possa ser sentida em cada pessoa que habita este país, que envolva os nossos governantes. Porque este séquito da paz é da nossa paz. Só que a minha paz com a paz do outro é que faz a paz do mundo. Exaltando as emoções ou amortecendo-as. Quantas vezes nós estamos, eu hoje não consigo. Estou tão deprimida, não consigo levantar-me. Anda a caminhar, quantas vezes recebemos convites, anda a caminhar. Hoje não vou, não estou com disposição. Eles vão exaltando as nossas emoções mais tristes, mais deprimentes e vão amortecendo aquelas. Eu acho que se calhar fazia-me bem ler uma página que me incentivasse, abrir uma página ao calha do Evangelho. E num íntimo sentimos, deixa-te disso, encosta-te, mas é no sofá. Vais fazer isso para quê? Tudo aquilo que faz com que nós saiamos daquela tristeza, do abatimento, daquela inércia, apatia, daquele tédio, eles amortecem, anulando os interesses pela permanência dos objetivos essenciais que temos nesta existência, dando lugar à melancolia que se instala, perniciosa, convertendo-se em grave depressão. E como já estamos a ver, nós podemos sentir essa melancolia por duas causas. E isto também já aqui foi falado. Porque diz-nos o Evangelho que de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então nós temos as provas, as vicissitudes, as dificuldades inerentes a causas anteriores que nós construímos de outras existências e também a estas. Porque se nós formos uma pessoa que sai todos os dias para a noite, que bebe, provavelmente vamos ter mazelas na nossa saúde que a causa é de quê? De outra existência, não é desta mesmo. Agora estou muito triste. Tudo bem, mas eu tenho que compreender. Eu tenho que olhar para mim mesmo e perceber. Se eu fiz nesta alguma coisa, eu vou corrigi-la. Eu só tenho que perceber e compreender para que assim todo o auxílio que eu possa ter, de todo o lado, através da oração, dos benfeitores espirituais, como a mensagem e a oração de hoje, que tanto nos vêm ajudar, nos possam ajudar mais. Porque eu, no fundo, não estou a mascarar nada, estou a compreender. E compreendendo, eu aceito melhor, eu acereno melhor a minha alma, eu vivencio com mais serenidade as provas que tenho que vivenciar nesta existência. O renascimento do espírito no corpo tem por sentido profunda superação das marcas do passado, devendo esforçar-se por substituir os tormentos íntimos com contribuições de saúde emocional e de alegria de viver. A alegria de viver é um antídoto. Então nós devemos procurar ser alegres. Todos nós temos, não há ninguém que não tenha dificuldades, vicissitudes e provas para passar nesta existência. Mas, quando compreendemos de onde vimos, porque aqui estamos e qual é a nossa destinação espiritual, isso vai fazer com que nós consigamos
Se não naqueles momentos difíceis ter alegria porque é difícil, mas pelo menos ter um pouco mais de serenidade. Então, o que fazer? E Joana de Ângeles dá-nos aqui algumas orientações, sugere algumas coisas do que está ao nosso alcance. Porque às vezes nós transferimos tudo muito para os outros. Eu estou triste porque o outro me disse aquilo. Eu estou triste porque... E agora, eu também transfiro a solução. Muitas vezes eu estou triste e só espero que, por exemplo, a casa espírita me auxilie de todo e a minha vida mude 180 graus com o auxílio da casa espírita. Com o auxílio dos benfeitores espirituais auxiliam muito, mas é necessário fazer o meu esforço. É o meu trabalho. Porque quando todos nós ajudamos, todos nós vamos ter essa parte de um dia poder nos congratular com o bem que fizemos. Mas nós temos de trabalhar para o bem nosso, em prol de nós mesmos. Então Joana de Ângeles diz-nos o contributo da psicoterapia defluente do esforço pessoal em favor da própria cura. Da psicoterapia, do apoio psicológico, do apoio psiquiátrico. Porque também nos momentos de melancolia, que até pode derivar para a depressão, não basta comprimido e mais nada. Muitas vezes é preciso psicologia, psicoterapia, para nos ajudar até a fazer essa visualização de nós mesmos. Das leituras edificantes e estimuladoras. Possamos ter sempre um livrinho à mão, até na carteira pequenino, para que nos momentos em que nos sentimos mais fragilizados, poder abrir, pedir orientação a Deus e a Jesus, abri-lo como estímulo para esse dia, para esse momento. Dos objetivos enobrecedores da existência humana. O trabalho artístico em qualquer área. E nós tanto temos falado aqui sobre a arte. O trabalho artístico, para já, porque nos ocupa. Não é à toa que quando há internamentos, quer seja tratamentos psiquiátricos, quer seja só de dia, quer seja mesmo de internamento, algumas das atividades que são dadas são atividades artísticas. Porque permite não só estar ocupado, mas também ter na tela mental paisagens de beleza. E nós já vimos que nas esferas superiores reina o amor, o bem e o belo. Se nós começarmos a trabalhar nas coisas que são o belo, e podem-me dizer, mas eu não tenho jeito para algumas atividades artísticas, mas, por exemplo, tem para jardinagem? Na primavera não é tão bonito ver flores a crescer e a florir? Que beleza há maior do que a beleza da criação do Pai. Ensejando a instalação da beleza na névoa da depressão. A oração ungida de amor e de confiança em Deus. Confiança em Deus, tal e qual como foi a leitura de abertura. Deus não erra. Deus nos ama a todos. Não quer o nosso sofrimento, quer a nossa felicidade. Mas nós temos que a construir. Não é Ele, somos nós. Procurar os meios para lidar. Mas isto está difícil, está. Procure também um amigo. Procure tudo isto, todas estas ajudas. As ajudas são poucas. Mas continuo a dizer, preocupe-se também em compreender-se a si próprio. Simultaneamente a recepção de passes, da água, a absorção da água fluidificada que é ministrado aqui na Casa Espírita, são de alta magnitude, favorecendo a reconquista integral da saúde emocional. E perdoa-me, Joana de Ângeles, mas eu vou acrescentar mais uma coisa na Casa Espírita. Procure, se caso sinta que é necessário e é benéfico, o atendimento fraterno. E no atendimento fraterno, se assim for necessário, será conduzido para tratamento espiritual. E tudo junto será uma mais-valia para que possa passar aqueles momentos sem que a tristeza avance. E se já avançou, possa ir aos poucos se diluindo, se a depressão já avançou, se diluindo, melhorando,
para que possamos encontrar um pouco mais de harmonia e de saúde. Mas é necessário a fé, tal como a mensagem de abertura e a oração de início. E diz-nos logo no início do Evangelho, segundo o Espiritismo, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E o que é isto, frente a frente com a razão? É compreender. Procuremos compreender aquilo que o Espiritismo nos traz, o Consolador prometido, porque já Jesus, à época, nos falou do nascer de novo, do ser gerado de novo a Nicodemos. Portanto, já ele nos tinha falado das múltiplas existências, de voltar a vir numa nova existência. Quantas vezes nos falou, vai, a tua fé te salvou. Não pela fé, mas vai e não erres mais. Corrige o teu erro. Então ele já nos disse tudo, mas trouxe-nos tudo muito mais explicadinho através do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos. Trazendo-nos assim a explicação de que nós somos espíritos imortais. Que não nascemos sem bagagem nesta existência. Que não somos espíritos nascidos agora em branco, que trazemos toda uma bagagem, que nesta existência se reflete. Quantas vezes há crianças que até já nascem com alguma melancolia? Isso vem de onde? Então, a fé inabalável é aquela que compreende, mas além de compreender aquilo que a doutrina espírita nos explica, trabalha, coloca isso em prática. E diz-nos no capítulo A Fé Transporta Montanhas, que entende-se como fé confiança, que se tem na realização de uma coisa. Eu confio que Deus nunca me desampara. Eu confio que se Ele me dá esta prova é porque eu estou capaz. Eu confio que tenho junto a mim espíritos amigos. Eu confio que eu, com o meu trabalho e com o auxílio, eu vou conseguir ultrapassar este momento de tristeza e de melancolia. A certeza de atingir um determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de lá chegar. Ou seja, a fé permite-nos deslumbrar como conseguir isso, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança, porque caminha no roteiro de Jesus, porque caminha com todo esse Evangelho e esses ensinamentos que aquele que é o médico de todos nós nos veio trazer há mais de 2000 anos. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que é necessário para esses momentos conturbados, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, e não é no grau académico, a inteligência na procura de compreensão, é perceber e tentar trabalhar dia após dia, porque ninguém trabalha a fé por nós. Nem os espíritos nos dão a fé. A fé é trabalhada dia a dia, na compreensão e na aplicação diária de todos os momentos. Porque senão, ok, eu compreendo, mas se eu não a trabalhar todos os dias nas pequeninas coisas, quando surgir uma grande, tenho a certeza de chegar ao objetivo visado. E tenhamos todos a certeza de chegar ao objetivo visado, que é o objetivo da felicidade, é o objetivo da conquista da nossa destinação espiritual, que é de espíritos de angelitude. E nunca, e para acrescentar, nunca nos afastemos daquele que é o nosso médico, que veio já à Terra porque nós já éramos tão aflitos e continuamos, para nos consolar com as suas lições e os seus exemplos. Lembremos-nos de Jesus quando ao cimo do monte canta as bem-aventuranças, trazendo o maior hino que pode consolar as nossas almas, que pode nos orientar, que pode afagar as nossas tristezas, aliviar a nossa falta de energia, a nossa falta de esperança. E por fim diz-nos
mais uma vez e para terminar, Joana de Ângeles. Atenta para a renovação interior. Busca a renovação interior, é trabalho nosso. Busca o auxílio espiritual. Na casa espírita, com tudo o que nós já dissemos. E o especializado, o médico, o psicológico, o psiquiátrico, se for necessário, o psicoterapeuta. Não te afastando do psicoterapeuta sublime que é Jesus. Porque quando oramos a Jesus, Ele e o seu séquito, a sua falange de espíritos, bem-aventurados, nos envolvem com fluidos pacificadores, fortalecendo aquela pequenina fé, dando-nos mais lucidez para encarar o programa e as etapas que temos pela frente. Liberta-te da sombra morbosa e inunda-te da luz do sol da alegria. Rumando na direção da saúde que te aguarda, então ninguém vai ficar triste e deprimido para sempre. A saúde física, mental, emocional, espiritual nos aguarda. Nasceste para conquistar o infinito e isso depende exclusivamente de ti, de ti, de ti, de mim, de cada um de nós, aqui e no mundo espiritual. Que nós, vivenciando as nossas dores, que muitas vezes são muitas e dilacerantes, possamos encontrar em todas estas orientações e explicações e, acima de tudo, na imagem doce e meiga de Jesus no cume do monte, falando para todos aqueles que já eram os aflitos e que somos hoje todos nós, aqui que nos encontramos e aqui espalhados pelo mundo. Que nós possamos entregar-lhe as nossas dores, porque Ele as compreende, as nossas dificuldades, porque Ele sabe delas, mas aceita e entende essas mesmas dores e angústias, porque Ele não nos condena, porque não há nenhuma ovelha do seu rebanho, do rebanho do Pai, que fica afastada, porque Ele trará sempre para o rebanho do Pai, que é o rebanho do amor, da paz e da felicidade. Que possamos todos ficar com esse médico das almas, com o psicoterapeuta Jesus, e deixo-vos para que este momento seja também um momento de recolhimento com Jesus, uma música que é Aos Pés do Monte, de Tim e Vanessa. Para todos, muita paz e que Jesus nos envolva neste momento, em toda a nossa semana, em todos os momentos da nossa existência como espíritos imortais.
E agora, vamos dirigir o nosso pensamento, as nossas emoções, tudo aquilo que tantas vezes não conseguimos traduzir por palavras, a Jesus, ouvindo-lhe as palavras doces, ouvindo-lhe os sussurros do seu Evangelho sublime ao nosso coração, vislumbrando o seu olhar doce que percorre a nossa alma, que aconchega a nossa mente, que traz paz e harmonia. Ó Divino Médico Jesus, envolvidos que estamos pela Tua presença sublime nesta hora, aqui neste lugar, lembrando as Tuas palavras sublimes, Mestre, que ecoam no nosso coração, que ressoam nos arquivos espirituais da nossa alma e que nós hoje estamos sedentos, Mestre. Ó Divino Amigo, nesta hora repleta de bênçãos, em que as mãos amorosas dos trabalhadores da luz da Tua seara pousam sobre as nossas cabeças, trazendo novo entendimento, mas também novas energias. Iluminai-nos, Mestre, a caminhada que tantas vezes se faz difícil, para que não desfaleçamos na angústia e na tristeza, na solidão de nós mesmos. Ó Mestre amigo, envolve com as Tuas bênçãos de luz todos aqueles que atravessam dificuldades acerbas na saúde, no trabalho, por todos os espaços onde ainda há conflitos e a paz tem dificuldade em se instalar. Ó Mestre Jesus, médico de todos nós, psicoterapeuta das nossas almas, olha por todos aqueles que lhes falta todas as condições materiais e que por isso se desesperam, Mestre. Olha por todos aqueles que não veem saídas, por todos aqueles que não conseguem colocar um olhar e um pensamento em Ti, Senhor. Estenda a Tua mão amorosa, estenda a Tua mão suave e meiga, para que eles, Senhor, possam sentir um ligeiro afago. Ó Mestre querido, envolve todos aqueles que aqui se encontram do outro lado da vida, necessitados do Teu sublime amor que cure as feridas ainda que trazem reminiscentes da sua existência na Terra. Ó Mestre Jesus, ilumina as crianças para que elas, de alguma forma, possam se orientar no meio do ter, do adquirir e do poder, com discernimento, e para que Tu surjas, Senhor, a dada altura nos seus caminhos. Olha, Mestre, pelas nossas famílias, abraça-as, Senhor, para que a luz fortaleça a fé de cada uma e a esperança, e para que a compreensão da vida e das leis de Deus possa envolver a todos e sustentá-los, Senhor. Ó Mestre querido, envolve este planeta, abençoado esta nossa escola, esta nossa casa, que nos permita sim vivenciar novas experiências
refazer trajetórias. Distribui, Mestre, o teu Evangelho sublime por toda ela. Permite que sejamos todos envolvidos pelos teus exemplos e pelo teu amor, para nos conservarmos intimamente, cada um de nós, e o nosso mundo em paz. Senhor, permanece conosco, ajuda-nos a manter este estado de paz e de harmonia, para que, ao recebermos o passe, os benfeitores possam encontrar as melhores predisposições para distribuir bênçãos fluídicas para refazimento de cada um de nós. Graças te damos, Mestre amigo, e permanece acompanhando-nos neste momento, nesta noite, no dia que aí vem e nas muitas noites e dias de todas as nossas existências.